Vamos lá, né? Vou tirar o som aqui. O jogo de hoje, Felipe, Airship City, né? Uma cidade aí de coisas voadoras, uma cidade voadora. O jogo conta a história de uma utopia onde a sociedade migrou para para as nuvens, vamos dizer assim, né? E nas nuvens você tem que se locomover de alguma maneira. E você se locomove com os famosos zeppelins, que aqui no jogo tem essa cara simpática aqui, ó. Não dá pra ver direito aqui, olha aí que beleza. É um zeppelinzinho desse. Esse aqui é o roxo, tem as outras cores, né? E o que me deixou muito interessado, ele não é um jogo nacional, um jogo que apareceu aí, tudo, o preço dele estava bom. Eu, fui olhar e o jogo ele tem um mecanismo de deslizar as placas, que é justamente as nuvens, né? Então, cada construção é numa nuvem e essas nuvens, você para ir de uma nuvem para outra, fazer aquela função, você utiliza o seu Zeppelin. Mas essas nuvens, elas mudam de lugar, você pode mudá-las de lugar. Isso deixou uma mecânica bem diferente. Então, você tem 16 plaquetas dessa aqui, né? Onde você tem as mais diferentes funções, e isso forma um grid de 4 por 4, como eu explico no jogo. E aí você pode, pagando em engrenagem, movê-las para cima ou movê-las para o lado, né? A linha toda ou a coluna toda. Isso dá um dinamismo absurdo no jogo, né? Porque você não fica refém daquele lugar. É um jogo para 3 e 4 jogadores. E você tem no seu tabuleiro individual, esse aqui, as marcações de madeira, metal, ouro e engrenagens. É com essa engrenagem que você faz essas mudanças, né? Então, pagou uma engrenagem, você pode deslocalizar toda uma linha ou toda uma coluna, para cima ou para baixo. Tendo gente nas construções ou não, não interessa. O interessante é que vai mudar e você vai ter mais opções de coisas para fazer. No seu tabuleiro, essas plaquetinhas aqui, elas ficam nessa região aqui, ó, bloqueando o acesso. Aqui vai só até 10. E aqui seria até 20. E essas plaquetinhas aqui ficam em cima de cada uma delas. E você precisa pagar uma quantidade de recursos para poder desbloquear isso aqui. E aí você consegue que as plaquetas que você, assim que você conseguiu, você pega uma plaquetinha, um campo desse, a sua escolha e vira ele. Ele passa a ser especial, ele te dá um bônus por isso, né? Bota na mesa, boa noite, querido. Isso aqui é um tabuleiro bem simples, porque essas marcações aqui, você indica a quantidade que você tem do recurso com o seu respectivo rodinha, né? O marcador. Então você aumenta e diminui com isso aqui. Evita que você tenha mais recursos, né? Eu barateio um pouco o custo do jogo, né? Então, no jogo você tem várias coisas para fazer, várias coisas que te dão ponto. Você pode cumprir contratos, né? Esses contratos ficam dispostos sempre 6 deles, e cada contrato tem aí uma quantidade de coisas. Então aqui, por exemplo, se você tiver 3 engrenagens, você paga 3 engrenagens e ganha um ponto de vitória e mais uma moeda, né? Contrato simples, e tem aqui o número 1 dele, né? O número 1 é porque quando você pega um contrato, você coloca no número indicado. O número 1 é um contrato, vamos dizer assim, mais urgente, que está prestes a vencer. Você tem que pagar logo, que senão no final da rodada ele vem para cá. Se você não cumpriu, ele fica na faixa dos não cumpridos. Você pode pagar o contrato a qualquer momento, né? Mas se você pegou um nível 3, você tem mais tempo para ele vencer, vamos dizer assim. E, obviamente, os contratos de nível 3, deixa eu pegar um aqui, ó. Ele é mais difícil de cumprir, mas ele também te dá mais pontos e dinheiro, né? Então aqui, você tem que ter 11 metais, ele te dá 2 pontos de vitória e 3 dinheiros, né? Isso, 3 pontos de vitória e 3 dinheiros. Tá ruim de ver aqui, né? Fica muito estourada a iluminação. Eu tenho que trocar essa luz aqui. Então, esses contratos nível 3 são mais difíceis. E aí, quando você pega um contrato desse, você coloca ele aqui no nível 3. Acabou o round, ele vai para o nível 2. Mais um outro round para você conseguir, vai para o nível 1. Então, quer dizer, é um contrato já avançado. Mas está lá na pilha, você pegou porque você quis. Se você não deu conta de cumprir, aí você vai pagar o preço disso no final do jogo. É menos pontos de vitória. Quem fizer mais contratos ao longo do jogo
ganha aí, né, nessa tabelinha. Aqui está o manual, vamos dizer assim, a tabela que fica na mesa indicando as rodadas. E aqui tem dizendo, né, as coisas que você vai ganhar no final do jogo. Então, os contratos. O cara que fizer mais ganha 2 pontos de vitória. E o segundo ganha 1 ponto. Ah, mas é pouco ponto. É porque você já ganhou muitos pontos ao longo do contrato, né? Construções. Quanto mais construções você tiver, o primeiro ganha 4, o segundo ganha 2. As construções vão ser colocadas aqui, né, nesse tabuleirão, que indica os tipos de zeppelins que nós temos, né? Aqui são as construções. Então você pode ter uma fonte, uma estátua, né, um parque. Isso aqui custa muito recurso. Então para fazer um parque é 10 madeiras e 6 moedas, 6 ouros, né? Pietro, boa noite. Estamos falando de Airship City, né? Então essas construções dão isso aqui. E por último o shipbuilding, né? Construção, os marcadores de construção. Nós temos aqui essa coluna, zeppelin de madeira, de metal e de ouro. E quando você constrói um zeppelin, você coloca um certificadozinho desse aqui, ó, aqui, indicando a sua cor, e você coloca o certificadozinho do jeito que você construiu. Quando você tem a maioria, né, mais que os outros, você coloca no certificado no lugar dele aqui. E aí sim, isso garante os bônus desse lugar e garante uma pontuação. Então, quem tiver maioria nesse lugar aqui vai ganhar 6 pontos de vitória. O segundo, 3 pontos de vitória. Então fica bem apertado, porque você está vendo que o cara está construindo Zeppelin, você vai lá correr atrás. Só que o cara que está construindo Zeppelin, muitas vezes ele já desenvolveu tecnologias para pegar mais madeira. E por isso que ele está correndo na trilha da madeira, né? Os Zeppelins têm um custo de madeira, por exemplo, os Zeppelins de madeira, aqui dizendo, custa 4 madeiras e 2 engrenagens. Depois fica mais caro, 8 madeiras e 4 engrenagens. E aqui, o de luxo, né? 14 madeiras e 7 engrenagens. Só que para você mudar, para fazer um Zeppelin melhor, você vem para cá, e para vir para cá você tem que ter pelo menos 2 construídos aqui, né? Se você não construir pelo menos 2 aqui, não resolve. E um subterfúgio que sempre existe é quando você constrói o Zeppelin na ação, você pode ou doar para cá, ou vender esse Zeppelin. Por isso que essa tabelinha aqui, a primeira que eu mostrei, tem o custo, né? Então o Zeppelin mais simples, ele vale 3 moedinhas. Então você pagou aquilo ali, né, construiu o Zeppelin e você quer vender. Aí você ganha esse valor e o preço cai. Até o preço de 1, onde daqui não se altera e vai ficar valendo esse valor aqui até o final, né? Vender Zeppelin é uma maneira boa de você aumentar o seu dinheiro, né? E para que você quer tanto dinheiro? Porque quanto mais dinheiro você tiver, com 10 dinheiros, você pode construir outro Zeppelin. Você tem 2 Zeppelins no jogo, você pode construir mais 2 ao longo do tempo. E com mais Zeppelins você faz mais ações, né? As ações que você pode fazer, né? Nós temos aqui as florestas, e na floresta você pega madeira. Você pega 3 madeiras. Se por acaso você tiver aqui e um outro jogador vier pegar madeira, você ganha mais uma madeira de bônus, porque você já estava lá, né? Então imagine nas nuvens, você tem uma floresta nas nuvens, né? E aí você está lá cortando sua madeira, chegou outra pessoa, você já estava lá, ela paga uma madeira para você. Se você desbloquear esses tilezinhos aqui do seu tabuleiro e você ativar isso, você vira, fica do mesmo jeito, só que você, quando vai lá, automaticamente você ganha uma madeira a mais, você passa a ganhar 4 madeiras, é melhor para você. E como é que marca isso? Esses pontinhos aqui do lado, né? Aqui, ó, aqui. Tá vendo? Esse pontinho do lado indica qual é o tipo de plaquinha que você tem que liberar. Para liberar esse aqui, por exemplo, você tem que liberar aqui uma engrenagem, né? No caso aqui um lighthouse, um farol. Se você quiser liberar o farol, é isso que você vai fazer. Então nós temos a floresta, são 2 plaquetinhas iguais de floresta para você pegar madeira. Nós temos as minas, que são para você pegar metal, você pega só 2 metais. O de metal é mais caro, vamos dizer assim. E para recurso você tem ainda o vale. O vale você pega 1 madeira e 1 metal. E se alguém chegar lá, você pode pegar ou um ou outro, né? E se você virar ao lado, também. Quando você passa lá, você pega ou um ou outro de bônus, tá? E as fábricas. Também tem 2. E aqui é onde você pega a engrenagem, né? Que é uma coisa importante no jogo. Cleverson, boa noite. Estamos falando de Airship City, né? Então aqui você pega 2 engrenagens. Se você ativou, quando você vai lá, você ganha mais uma engrenagem aqui, certo?
Os contratos você pega nesse market, né? Tem duas placas de mercado e ele é ativado pelo ouro, né? E aí quando você vai lá você ganha um ouro, né? E ajuda nos contratos para você pegar contratos e fazer, né? No caso, os contratos mais caros normalmente tem ouro envolvido e você já vai lá ganhar ouro, né? Além disso, que também tem duas placas, o shipyard, que é onde você vai construir, né, os famosos Zeppelins. Então aqui você vem no Zeppelin, você constrói o Zeppelin e você pode ou doar o Zeppelin ou vender o Zeppelin naquele momento, né? Doou, você não vai mais vender, não é seu. Você doou para o tabuleiro, fica ali, né? Vai baratear seu custo. Se você vendeu, você vai ganhar aquele dinheiro ali, pronto, acabou. Se você virou de lado, quando você vai lá, você ganha uma engrenagem, além de vender, né? Então, são alternativas. O jogo te propõe muitas alternativas. Você vai ficar andando de Zeppelin para cá e para lá e vai te propor, né? Se por acaso você ficou muito encalacrado, muito preso na ação e não conseguiu desenvolver engrenagens, você tem duas coisas que mudam tudo, né? O farol. O farol permite que você, de graça, movimente duas linhas ou duas colunas, ou uma linha e uma coluna, né? Para cima ou para baixo, do jeito que você preferir. E o harbor, que seria o porto, né, o aeroporto dos Zeppelins, né, que você coloca ali, todos os seus Zeppelins vêm para cá. Então, automaticamente passa a ser um lugar que você vai fazer uma nova... começar de novo, né? Você vai começar de novo as suas peregrinações se você não conseguiu nada melhor. Onde você constrói os novos Zeppelins é o Guild Hall. Então, você veio para cá, paga 10 dinheiros e você coloca mais uma fichinha de Zeppelin para você ter mais ações no jogo. Você pode ter até 4. Muitas vezes isso é uma vantagem se você começar primeiro, né? Se você fizer logo um Zeppelin, você vai ganhar uma vantagemzinha para cima disso. As outras duas cartas, né, que existem no grid 16, você tem a casa do arquiteto, o escritório do arquiteto, onde você efetivamente faz as construções, e aqui você tem o workshop, onde você libera essas plaquetinhas aqui, né? Então, é um jogo relativamente simples, a mecânica dele é simples, né? E essa versatilidade de você mover as placas, né, que são as nuvens, facilita muito porque você não fica preso, você não fica travado. Às vezes em jogos que tem que ter recurso, você fica muito travado, porque alguém foi lá e você não tem acesso àquilo. Nesse jogo, a mobilidade das nuvens, permite que você sempre tenha acesso a alguma coisa. Você tem uma gama muito grande, um repertório muito grande de coisas que você pode fazer, né? E, obviamente, quer investir em contrato? Investe em contrato. Quer investir na construção de Zeppelin? Investe na construção de Zeppelin. Você tem várias coisas que você pode fazer para melhorar aí seu desempenho, vamos dizer, né? Então, é um jogo que eu particularmente não conhecia. Vi anunciado numa loja que tem aqui em Maceió, que o cara traz muita coisa importada, e estava no hype desse Coffee Traders, desses jogos diferentões. Todos eles estavam muito caros e esse aqui estava mais barato. Eu perguntei, aí o cara perguntou, não teve saída, é de um designer japonês. Eu, olha aí, então é um designer japonês, é diferente, tem uma mecânica diferente. Eu fui atrás do jogo, conheci, gostei, e eu gosto desses temas de transportes, vamos dizer, né? Já fiz alguns jogos de carro, já fiz jogo de ônibus, já fiz jogo de navio, né? Então, o Zeppelin, eu penso em fazer o Panam, né, que é de avião, e esse de Zeppelin. O Zeppelin é um negócio que sempre ficou muito no meu imaginário, aí é pessoal, né? Pô, o Zeppelin é um negócio bonito, né, grandão, um dirigível, um balão. Só que ele é um balão mais tecnológico, né? Então, quando eu fui fazer a minha pesquisa para o jogo, uma coisa que me interessava, você foi ver aí, pô, os balões, os dirigíveis, né? Que isso aqui são dirigíveis, não são Zeppelin. Zeppelin é a marca, igual Gillette. Gillette não é Gillette, é lâmina de barbear. A marca mais famosa é Gillette. O Zeppelin não existe. Zeppelin é a marca. O nome é dirigível. Aerostato que você pode dirigir. Aerostato é o nome de qualquer coisa que voa, né? E que você pode guiar, que você pode dirigir. É um dirigível. Então, esses dirigíveis, eles foram assim o berço, né? O início, o start da indústria aérea, né? Da construção aérea. Você não tinha avião. E o homem sempre quis voar. Lands Club, boa noite. O homem sempre quis voar. E a maneira de voar que ele achou, balão, esses balões que tem até hoje, que é turístico e tudo. Só que o balão tem um problema sério. Você sobe do balão e você está rumando agora ao sabor das correntes do vento.
Então muitas vezes você não consegue ir para onde você quer, né? Você tem que ter uma boa noção das correntes de vento. Ela vai para lá, então não adianta, você vai para lá, o vento está levando para lá, você vai para lá. O que você pode fazer num balão é colocar mais gás, aumentar o ar quente ali, né? É um ar quente que você aquece e o balão infla e ele sobe. Você pode colocar mais ar quente para fugir dessa corrente indo para cima. Ou trocar isso, desligando um pouco esse ar quente para que a temperatura lá em cima resfrie e o balão desça, saindo da corrente. É o que você pode fazer. No dirigível, não. No dirigível você não tem essa manutenção de ar quente, não. É somente gás hélio ou gás hidrogênio, né, que são menos densos que o ar, e você vai subir. E eles são gigantes, eles são gigantescos. Eu postei foto no Instagram, depois vocês deem uma olhada. São gigantescos, é coisa de 200 metros um dirigível, né? Isso os últimos, os mais modernos. E aí você tem como, né? É um negócio que vai voar de qualquer jeito. E agora você tem como dirigir. E aí um motor comum, que vai ter uma hélicezinha propulsora para indicar que ele está indo para tal lugar, né? E ele vai ficar lá em cima, ele tem menos a sua resistência do ar e o leme para você dizer para onde você quer ir, para a direita, para a esquerda, enfim. Então, quando eu fiz a pesquisa, por que não tem isso hoje? É óbvio, né? Não tem porque já tiveram uns acidentes feios, porque os mais, vamos dizer assim, efetivos, eficientes, eram com gás hidrogênio. Gás hidrogênio é explosivo. Então, o Hindenburg, que é o famosão, o grandão, o gigantesco maiorzão, ele explodiu quando estava atracando, estava chegando para poder parar, bateu numa torre, né? Uma fagulha bateu ali e explodiu, né? Morreu todo mundo que estava ali, todo mundo não, mas morreu uma galera, porque uma coisa que também dificultou é que rapidinho você sacou que, um avião, você pode fazer um avião maior e carregar mais pessoas. No dirigível, não. Por mais que ele seja gigante, você tem uma tonelagem menor para carregar, um peso menor que você pode carregar, e você pode carregar aí, o Hindenburg carregava aí até 70 pessoas, né? Mais a tripulação de umas 30 pessoas para controlar o gás, controlar a dirigibilidade desse negócio. E são realmente gigantescos. Eu postei foto e fiquei bem impressionado do tamanho. O Hindenburg tinha 250 metros. 250 metros são aí 3 campos de futebol, né, de comprimento. Para você pousar um trombolho desse, né, é trampo. E a velocidade não era tão alta. O Hindenburg ia a 150, 140 por hora. Né? Não é uma velocidade tão alta. Então você demorava um bocado para se locomover. Né? Não é simples assim. Você demorava para se locomover, não era tão rápido. E os aviões, a indústria de aviões, a aviação, ela se desenvolveu muito rápido por conta da guerra. Né? Então, da Primeira Guerra para a Segunda Guerra, você tem aí um avanço tecnológico absurdo. Né? Então, todas essas marcas famosas que a gente vê hoje de automóveis, eles foram muito desenvolvidos na guerra. Né? Então, Rolls-Royce. Rolls-Royce é uma marca de avião, era um motor, fabricava um motor de avião. A BMW, o símbolo da BMW é justamente aquele redondo dividido em 4 com azul e branco, né? Aquilo é a hélice de um avião. Então, várias dessas empresas se desenvolveram muito para a guerra e desenvolveram muito para avião. E aí depois a guerra acabou, a Alemanha foi proibida de fabricar e eles viraram fabricantes de automóveis, mas com a tecnologia muito superior. Mas a aviação se desenvolveu demais. Então, aí quando acabou a guerra, 45, você já tinha tido esse acidente catastrófico lá em 37, né, que o Hindenburg explode. Aí você, bicho, para fazer um negócio tão gigante, que demora para viajar e que eu não posso carregar muita gente, é muito melhor eu fazer avião, né, fabricar avião. Então, por exemplo, o Antonov não chega à metade de um Hindenburg, foi o maior avião que já existiu, né, um avião grandão, o 747, que é gigantesco também, eu postei a foto lá no Instagram. Então, quer dizer, foi um pedaço da história da humanidade que ao longo de 30 anos se desenvolveu, cresceu, se potencializou, tomou os ares e acabou. Né? Então, no começo, antes de você existir o avião, o dirigível chegou, foi eficiente, foi eficaz. Santos Dumont, que é o pai da aviação, né, conhecido pai da aviação, ele trabalhou com dirigíveis, então ele ganha um prêmio
por conseguir contornar a Torre Eiffel em 30 minutos, né, com um dirigível. Havia uma premiação para isso, para você provar a dirigibilidade da coisa. Essa máquina que você está voando aí, ela voa mesmo? Como é que ela voa? Né? Então, o Zeppelin vem do nome do barão, né? O barão von Zeppelin. Ele simplesmente gastou uma fortuna para montar a primeira empresa aérea, né? E aí, tinha 5 dirigíveis que faziam aí essa condução, né? De Frankfurt a Nova York em 112 horas. 112 dias, né, no caso. 12 horas, perdão, é isso mesmo. Quer dizer, quase 5 dias. É muito, né, muito tempo, mas se você pensar que vai cruzar o oceano, é um avião... não tinha avião naquela época. Então o cara fez um negócio realmente imponente, né? O Hindenburg e o outro, o LZ-129, eles passearam aqui no Brasil. Então tem fotos dele em Curitiba, no Rio de Janeiro, em Recife, né? Tem fotos desses Zeppelins, no caso, passeando aqui pelo Brasil, né? E ficaram aí até 37, 38. Depois, muito tempo depois, nos anos 80 ainda, a Goodyear ainda tentou utilizá-los como propaganda, né? Como publicidade. Deu certo, mas é apenas para você fazer publicidade. Um Zeppelin grandão lá com o nome Goodyear, beleza. Não para transportar gente, porque ficou uma coisa realmente inviável, né? E na minha cabeça sempre tinha sido uma coisa de, uma alternativa interessante, né? Uma viagem, você dá uma olhada nos confortos que você tinha, né? O conforto que esses Zeppelins proporcionavam era um conforto bacana. Tinha cama, tinha uns poltrononas legais, todo o serviço de chá, de jantar, serviço de comida, né, almoço. Então, isso era muito legal, ou pelo menos parecia, né? Eu, particularmente, acho importante contar um pedaço da história, porque não existe mais, né? Ele começou em 1905, 1908, se desenvolveu, na guerra ele funcionou, bombardeou Berlim, bombardeou Londres e tudo. Acabou, em 1937, com um acidente. E aí? E aí ficou aquela página que você guardou, arquivou, pronto, durante um determinado período. Durante 30 anos a humanidade conseguiu conviver e isso aqui era fantástico. E depois, não, tem coisa melhor, né? O avião substituiu e você conseguiu passar por isso. E ficou uma página virada, ficou aquele pedaço da história ali que só cabe ali, naquela situação, naquele tempo e pronto. E resgatar isso eu acho interessante para falar do desenvolvimento, das revoluções tecnológicas, do que o homem pode fazer e faz, né? Para quem é mais recente, para quem é mais atual, né? Eu não vi o Zeppelin, mas eu vivi o começo e o final do fax, né? Hoje em dia, você vai falar de fax, a pessoa não faz ideia do que é, né? Máquina de escrever, né? Uma coisa que você ainda vê em filmes e tudo, durou muito mais tempo, né? E tudo mais, mas são coisas de tecnologia que a gente passa e a gente começa, a gente assiste enquanto aquilo existe, depois acaba. Então, eu achei particularmente interessante, relevante, porque eu acho que no cenário, principalmente, né? Então, a foto que eu postei é justamente do Hindenburg, e ele tem a suástica, né? Porque era permitido. E o Brasil flertou, né? Flertou com o nazismo do Hitler. Getúlio Vargas flertou com isso. É importante, historicamente, se falar isso, que Getúlio Vargas é considerado um dos grandes presidentes, né? Mas ele teve um momento onde ele ficou muito em cima do muro em como se posicionar ante a guerra, né? Os alemães estavam ali oferecendo também 1000 e coisas, e os Estados Unidos ali preocupados também. Então, quer dizer, isso é uma coisa que é bacana você conversar, você discutir em contextos históricos e para ser mencionado. Você tinha isso, né? Então você teve uma aeronave, né? Um Zeppelin nazista passeando pelo Brasil, como eu postei na foto. Ela está colorida por computador, mas ainda assim isso é fato, existiu, tem fotos dele em outros lugares do Brasil, né? Então, basicamente, isso foi o que me motivou, ser um jogo diferente, ser essa mecânica das nuvens que você pode transitar. Falar de Zeppelin é a oportunidade que eu podia falar de máquinas
fantásticas que o homem criou, né, e que acabaram, né? Quem sabe uma nova era, num outro futuro, né? Falar dos combustíveis é interessante, a evolução do combustível hidrogênio inflamável, pois é, um combustível, o pessoal que faz de energia limpa fala muito do hidrogênio, né? Movido a água, hidrogênio, pois é, hidrogênio é inflamável também, explode, né? Enfim. E o que eu sempre faço aqui é, né, falar do preço, né? Um dos motivos de me levar a comprar o jogo é porque é um jogo que tem um peso razoável aí, 2 e pouco, não sei ao certo, mas o preço foi muito legal. Eu paguei 240, 250 reais nesse jogo, novo. É caro, não é um preço barato, mas em vista dos outros jogos importados que estavam chegando, ele era o jogo mais barato. O Panam, ele estava 350, 360 reais, né? Conta a história da Panam. Eu espero até fazer um dia dele, se eu conseguir uma cópia, né? Não devo comprá-lo, porque pelo que eu já ouvi falar, pelo que eu já vi de gameplay, enfim, não é um jogo para minha coleção, mas esse aqui, por ser diferentão, e eu estava interessado também em conhecer, né, essa linha, né, de designers japoneses. Esse aqui, Masaki Suga, é o designer desse jogo. Eu não conheço nada desse cara, eu não sou um cara ligado em designs, eu demorei demais para entender o que o designer fazia, então vou dar uma olhada em outros jogos dele no futuro, mas me interessou o tema e por isso que esse jogo entrou na minha coleção. Joguei ele 2 vezes, achei bem legal, bem interessante, não demora tanto quanto fala, né, em termos de tempo aqui. Na caixa ele coloca aí 90 minutos, eu gastei esse tempo com a explicação, né, então é bem tranquilo porque as ações são muito básicas. Você define uma estratégia. Se você vai construir Zeppelin, você precisa de recurso, então você precisa pegar recurso. Então nas suas ações você vai pegar recurso. Pronto, 2 ações, uma ação, outra ação, beleza, acabou a rodada. Próxima ação, agora eu vou construir com o recurso que eu peguei. Agora eu vou, entendeu? Então é tudo muito retinho. O jogo é fechadinho, é bem feito pra caramba. Eu gostei do jogo. Não deve, apesar de não estar vendo tanta mesa ainda, né? O número quebrado me incomoda, mas tudo bem, eu joguei Brás, eu não fui atrás dos fóruns para como é que é esse jogo em 2, né? Deve ter alguma adaptação para 2, 3 e 4, então já arrumar 3 pessoas já é uma odd, né? Então eu achei um preço bacana, agradável, justo o jogo, o preço foi honesto, o material é de muito boa qualidade, ele poupou em recursos e fez esses certificadozinhos, né, que a gente marca, né, esses círculos aqui também, né, que você vai marcar no seu tabuleiro a quantidade de coisas que você tem, né, então você vai andar aqui para marcar, isso é muito prático. Então você economizou em recursos e você conseguiu fazer uma coisa legal. E esses tilezinhos, o tabuleiro à parte, o grid fica sempre em 4x4, são aquelas 16 peças. E com engrenagem você move uma linha inteira para cima, obviamente que aqui sai e volta lá para baixo, ou uma coluna, né, para a direita ou para a esquerda. Isso é livre. Você pode fazer quantas vezes você quiser, inclusive para atrapalhar os seus coleguinhas, né? Enfim. Gente, não vou me estender muito, né? A minha live aqui ela é sempre curtinha para eu mostrar detalhes técnicos. Uma coisa que eu não falei. Se você construir 3 zeppelins de uma determinada cor, olha aí, Gil Vanessa, boa noite. Estamos quase no final aqui falando de Airship City. Se você conseguir 3 zeppelins de madeira, você constrói esse tilezinho aqui. Bruno Marqueta, boa noite. Esse tilezinho aqui permite que você ande um a mais, né? Então o seu Zeppelin, ao invés de andar um espaço, ele pode andar 2. Você faz isso uma vez, depois você vira, dizendo que você já fez, não pode gastar de novo. Esse Zeppelin aqui, né, que é o de metal, se você utilizar isso aqui, você ganha um desses recursos, ou madeira, ou metal, ou engrenagem. E o de ouro, que é o mais difícil de fazer, você pode simplesmente uma vez trocar recursos, né? Então eu preciso de mais de madeira do que de metal. Eu troco o metal por uma madeira, na tabelinha fica fácil. Você pode fazer uma vez por round e acabou, né? Então, são coisas que são bônus que você ganha no jogo que fazem uma diferença, né? Existe não peguei os marcadores, são 5 rodadas, na segunda, na terceira, na quarta e na quinta, você ganha um bônus no começo dela.
né? Esse bônus ou é moeda, mas a gente sorteia ali e separa um de cada e aí no começo da rodada tem isso aí. Mas é uma coisa mínima só para você não ficar muito perdido, né? O tabuleiro é bem tranquilo, não ocupa tanto espaço, parece grande, né? Mas só o central, né? Que são essa matriz 4x4, não ocupa muito, dá para você jogar numa boa. E é isso, né? Muito simpático, muito agradável, com a duração pequena e que ainda eu não vi ninguém muito falar sobre ele. Então, por isso que eu decidi comprá-lo, né? Porque não tem por aí, é um jogo sobre Zeppelin, sobre uma coisa diferente, o design é japonês. Vamos lá, né? E é isso. Esse é o episódio, esse é o Airship City, né? Não vi por aí, não vi ele em mercado, não vi nada, né? Muito agradável, rápido e eu achei bonitinho, né? Os componentes de altíssima qualidade, né? Brunão, eu estava falando aqui agora, né, que já está quase que, olha aí, eu nunca me estendo muito de meia hora, né, então falei tudo do jogo, contei história aqui de Zeppelin, contei um monte de coisinhas aqui, por que me interessou esse jogo, né, falei do preço legal, acho que deve se encontrar mais barato, porque não é um jogo que saiu tanto, né, então talvez não tenha tido outras ofertas, né, enfim. De qualquer maneira, tá lá o conteúdo, vou postar ele no Wattpad também, né? E a gente vai marcando. A todos que me acompanharam aqui, meu muito obrigado. Então, Vanessa, Lens Club, o Kleberson, Pietro, Bota na Mesa, Felipe. Meu muito obrigado, Brunão, valeu demais. Depois você dá uma olhada aí, eu vou deixar salvo aqui no Instagram, no YouTube. E, né, qualquer dúvida, qualquer sugestão, comentário, estamos aí, né? Um abraço, gente. Tchau, tchau.